uma alegria bem grande recebê-la no nosso Bom de Ler Filosofia. E eu queria perguntar, ouvir um pouco como tem sido essa experiência sua de formação, né, de formadores, e o que representa na sua história, na sua carreira, na sua experiência de filósofa e de estudiosa de Nietzsche, encontrar-se com um grupo de formadores fora da academia. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar você, José Paulo Teixeira, por essa iniciativa absolutamente extraordinária, e gostaria, que é o Bom de Ler, e gostaria de agradecer a você o fato de ter, de alguma maneira, me incluído neste Bom de Ler Filosofia. Eu tive a oportunidade de conhecer os formadores que trabalham junto com você, toda a sua equipe de trabalho, e fiquei, de fato, muito impressionada com esse trabalho extraordinário que você vem desenvolvendo no que diz respeito à leitura. E, enfim, para mim é uma honra, um privilégio estar aqui nesse momento inaugural do Bom de Ler Filosofia. E para ir ao encontro da sua questão, eu diria que o trabalho de formação é, antes de mais nada, um trabalho de leitura. Porque, no que diz respeito à formação filosófica, nós começamos sempre pela leitura do texto filosófico. E, ao ler o texto filosófico, mesmo que o estudante depois tome um outro rumo de vida, na verdade, nós procuramos dar a ele, já nos seus passos iniciais, os instrumentos para ler nas entrelinhas, para respeitar o texto, para, na verdade, não se interpor entre ele mesmo e o texto do filósofo. No fim das contas, se trata de um instrumental que o estudante poderá levar a vida toda consigo e poderá, inclusive, aplicar nos mais diferentes campos de atuação. Quando se lê um jornal, não ler o jornal de uma maneira ingênua, mas ler o jornal com um espírito crítico, com discernimento. E eu acredito que esse trabalho de formação ele pode ser feito em filosofia, mas ele está sendo feito por você junto dos formadores. No fim das contas, eu diria que o nosso trabalho é muito similar. Professora, a senhora é uma das principais estudiosas, né, do pensamento de Nietzsche, não só no Brasil, mas internacionalmente. É difícil ler Nietzsche? Como que é para nós, assim, que não somos especialistas, como é que é esse acesso à leitura das obras do Nietzsche que você tem desenvolvido há mais de 40 anos no Brasil e no exterior? Bem, na verdade, Nietzsche é um pensador com que, enfim, de uma maneira geral, nós devemos sempre desenvolver um trabalho com muito cuidado, um trabalho reflexivo com muito cuidado, como nós dizíamos, respeito ao texto. Mas Nietzsche é um pensador que inspira ainda maiores cuidados. Antes de mais nada, porque o texto de Nietzsche, os livros de Nietzsche, dão a impressão de serem livros muito facilmente acessíveis. É como se Nietzsche seduzisse, antes de mais nada, pelo seu estilo, pela sua linguagem, e é como se ele falasse, escrevesse de tal forma que o leitor sempre tem a impressão de que, já numa primeira leitura, compreendeu o sentido do texto nietzschiano. E, na verdade, não é bem assim. É apenas aparente, não é? É apenas, numa primeira abordagem, apenas aparentemente, que os textos de Nietzsche são textos de fácil acesso. Se a linguagem é uma linguagem menos hermética, os textos, eles mesmos, são bastante herméticos, no sentido de que eles demandam uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma oitava leitura. E a cada vez que se relê Nietzsche, nós descobrimos, cada vez que nós relemos Nietzsche, nós descobrimos outros aspectos, outras facetas do seu pensamento. Isto porque Nietzsche é um autor que, antes de mais nada, se apresenta como um fino estrategista. Há uma estratégia própria
dos seus textos. E é preciso, sem sombra de dúvida, descobrir quais são as estratégias que ele põe em jogo em cada uma das páginas. E, no fim das contas, tudo isso, no meu entender, não é para desencorajar, ao contrário, porque Nietzsche entende que não há ponto de chegada para a reflexão, que nós sempre estamos a caminho. Nietzsche não é um filósofo de verdades últimas e definitivas. Ele é, ao contrário, um grande crítico do dogmatismo. E justamente por essa razão, Nietzsche nos convida sempre mais e mais à reflexão e à leitura. Muito obrigado, professora. Então, com essa nossa conversa, nós estamos registrando o momento de criação do Bom de Ler Filosofia, que vai continuar na próxima série, com a presença do nosso escritor Cristóvão Tesa, numa outra página do Bom de Ler, que é o Bom de Ler Prosa e Poesia. E nós ficamos muito honrados que a senhora tenha sido a pessoa a nos ajudar a abrir a série Bom de Ler Filosofia nesse nosso 12 de setembro de 2014. Muito obrigado.